quando comecei a estudar a filosofia da Renascença, era marcada pelas obras de Platão e tinha muito a nos ensinar. E mudei meu pensamento quando li. E mudei meu pensamento quando li. E fui obrigado a concordar, sendo obrigado a concordar. Então eu direi, oh, oh, abra sua mente e eu passarei explicando a canção, esse refrão. O humanismo é o que prevalecia. A liberdade era o que defendia. E novos mares, novas terras, novos céus era o que descobria. E foi assim essa filosofia. E foi assim essa filosofia. Boa noite. Boa noite. Hoje, no jornal Dias Sem Época, vocês verão uma entrevista especial com Perseu, o homem que revoltou-se contra os deuses. Ganhou destaque também Zeus, o deus dos deuses, que conta o seu lado da história. Voltaremos hoje no século XIV com a repórter Angela Alves para uma entrevista exclusiva com Perseu, o homem que desafiou os deuses. Boa tarde. Estamos aqui para uma entrevista exclusiva com Perseu. Boa tarde, Perseu. Boa tarde. Como foi para você descobrir que era um semideus e ainda por cima filho de Deus? No princípio eu não acreditei, mas depois que a feiticeira me contou toda a história, eu sim acreditei, porque os deuses são sim capazes de fazer a traição que Deus fez com o rei. O que levou a fazer parte da guerra travada entre Deus e os humanos? Na verdade, foi todo o ódio que eu senti, foi o que levou eu a participar dessa guerra, porque esse ódio que eu sentia foi porque um dos deuses mataram e destruíram minha mãe e meu pai, eu perdi toda a minha família, era tudo que eu tinha. Como você relata a participação dos feiticeiros árabes que viviam no deserto nessa batalha? Foi difícil para você entender que eles também queriam ser bebidos de deuses? Logo de cara, eu supus que eles eram apenas monstros irracionais que saíam matando tudo e todos que viam pela frente. Mas depois entendi que eles só estavam atrás do mesmo objetivo que nós, que era conseguir a liberdade. E a jornada em busca da cabeça de Medusa? Como foi? Já é muito difícil lutar contra um inimigo que a gente possa ver, que possa olhar diretamente para ele. Imagine lutar contra um inimigo que a gente não pode olhar para ele, é praticamente um inimigo invisível. Por isso foi muito difícil, mas com a ajuda dos meus homens, dos meus companheiros, eu perdi muitos amigos nessa batalha, mas conseguimos sim, sem a ajuda de Deus. O que foi mais difícil? Derrotar Kraken ou o caminho que percorreu até chegar a essa batalha? Como eu falei anteriormente, a luta contra a Medusa foi a parte mais difícil dessa trajetória, porque depois que a gente conseguiu a cabeça da Medusa, foi só apontar ela para o Kraken e ele pedrificou. Como se sente agora que chegou ao fim dessa batalha? O resultado foi satisfatório? Sim, o resultado foi satisfatório, pois eu consegui vingar a morte dos meus pais e mostrei para os deuses que fui o único humano capaz de os desafiarem e vencer uma batalha contra eles. Obrigada, professor. Angela Alves, direto para o jornal Dias Sem Época. Agora, para falar outra versão da história, estaremos com o repórter Johnny Santos em uma entrevista com Zeus. Estamos aqui hoje para uma entrevista exclusiva com Zeus. Boa tarde, filho. Boa tarde.
A gente do jornal de época em época quer saber porque, assim, como foi você ter que lutar contra seu próprio filho em uma guerra? De cara eu não sabia, no início da guerra, que ele era um revoltante contra nós, Deus, entende? Então eu não achei ruim no primeiro momento, mas quando descobri que meu filho estava contra mim e que ele era um dos cabeças da revolta, eu não fiquei muito feliz, entendeu? Porque eu queria que ele me seguisse, que ele fosse a favor de mim, não contra. Mas eu fiz meu papel de pai. Fui lá e ajudei ele com o que eu pude. Tá certo, a gente entende seu ponto de vista. Mas, assim, até onde você acha que vai a capacidade dos humanos, sendo você que os criou? A capacidade dos humanos vai longe. Confesso que os humanos têm uma capacidade muito grande de aprendizagem, de visão, entende? Que isso foi tudo visto antes de fazê-lo. Mas agora não compreendo porque que esses hipócritas estão contra mim, sendo que foi eu que os criei. Eu que dou o sol, lhe dou o alimento, lhe dou o sono, a dormir, lhe dou todo o conforto que eles precisam. E eles mesmo assim ficaram contra mim. Entende? Eu não entendo isso. Tá certo. Gente, estamos aqui desse monte. Como vocês podem ver, aqui foi o único lugar que a gente conseguiu encontrar Zeus. Então ficamos aqui. Johnny Santos, repórter para o Jornal de Época em Época. O Jornal de Época em Época fica por aqui. Tenham uma ótima noite. Boa noite. Pois é, tá. Voltaremos hoje no século XIV com a repórter Angela Boa Alves. noite. Pô, tem medo de todo ele, beleza.